bom dia a todos. Olha, Marcelo, desde a Rússia, como disse o próprio presidente, os ministros foram determinados a acompanhar o que estava acontecendo em Petrópolis, né, e formularem ideias de como atender a população. O terreno instável, né, vem impedindo, inclusive, uma participação muito mais forte das Forças Armadas e do governo em si. O governo do Rio de Janeiro colabora e permite que o governo federal possa fazer esse tipo de solenidade, inclusive definindo ali papéis e, por que não, prestando esclarecimentos à população. Eu acho que não há melhor detergente do que o sol, ou seja, a transparência. E aí o presidente chamou a todos, mostrando qual é a função de cada um e o que cada um está fazendo nessa tragédia. O presidente descreveu muito bem cenário de guerra, o que aconteceu, nunca vi nada parecido, o número de mortos denuncia a gravidade da situação, mas eu posso dizer que foi muito mais grave diante do estrago que aconteceu e vendo essas imagens aéreas, viu, Marcelo? Situação muito grave. Sem dúvida, Zé Maria. Essa imagem que foi justamente na terça-feira para quarta-feira dos ônibus, né? Quem nos acompanha, evidentemente, né? São imagens impressionantes porque 2 ônibus que estavam com pessoas lotados, eles tombam, né? Após todo esse alagamento, né? Eles chegam a se chocar, inclusive as pessoas tentando sair dos ônibus, uma correnteza fortíssima. São cenas de fato impressionantes. O ministro Rogério Marinho foi cobrado, evidentemente, pelas ações anteriores a tudo isso, né? Quer dizer, as preventivas. O presidente também foi cobrado. O governador também, Cláudio Castro, fez lá a sua análise anterior ontem, já mostrando os investimentos que foram realizados. Claro que a cobrança é muito forte, né, Zé Maria? Porque as pessoas acabam não observando onde estão esses investimentos após uma tragédia como essa, né? E são investimentos mínimos para o que aconteceu aí, né? É apenas para restabelecer energia, água, né? Condições mínimas de atendimento. Não é exatamente uma reconstrução, isso aí vai demorar anos, né? E a Caixa Econômica está lá exatamente para elaborar um plano de reerguer esses empresários. Afinal, as perdas humanas, né, perdas de vidas humanas, a gente lamenta e lamenta muito, mas também o restabelecimento da cidade. A cidade precisa andar e é aí que entra o Estado, é aí que entra a força do Estado. O presidente já assinou a medida provisória, liberando recursos, né, 2 bilhões de reais, e é o primeiro momento. E agora é definir o que está, de como esse dinheiro deve ser aplicado. Eu gostei desse entendimento geral, né? Prefeito, governo estadual e governo federal. Isso é raro e muito importante, é bom. É um momento que não se pode pensar em politicagem e pensar em um lado A e lado B, e sim atender a população. É para isso, repito, que existe o Estado. Agora, Zé Maria, a gente lembra, né, que a própria região aí em questão, 2011, uma tragédia, mais de 900 mortos, não envolveu exclusivamente Petrópolis, mas uma região muito maior, outros municípios também, e aí novamente tudo isso acontece. Isso também só um momento, Zé Maria, eu vou chamar o Rodrigo Viga, que acompanhou tudo lá de Petrópolis, está lá. Pois não, Viga? Daqui a pouco, então, nós vamos restabelecer o contato com o Rodrigo Viga. Ele está em Petrópolis, teve dificuldades para chegar, tentou um caminho, não conseguiu, voltou, o segundo caminho também não, demonstrando toda a situação de dificuldade na região. Num terceiro caminho, ele conseguiu chegar e acompanhou a entrevista coletiva do presidente Bolsonaro, a participação do presidente, dos ministros, inclusive fez uma questão. Mas o que eu falava com você, Zé Maria, é para que isso não haja uma repetição constante, algo que aconteceu em São Paulo, algo que acontece em Minas, algo que acontece também, nós observamos lá na Bahia, Zé Maria. Olha, Marcelo, o Galileu Galilei dizia que o movimento dos astros é previsível, né? O movimento dos poderosos é que é imprevisível. Então não há como estabelecer limites ou mesmo controlar a força da natureza, mas é possível fazer uma adaptação. E aí a gente tem que aprender. De que forma? Construções adaptadas, a engenharia, definindo de que forma e onde se pode construir. Veja bem que países como o Japão e outros, né, adaptaram-se para construir prédios que não são atingidos por terremotos. Eles têm um sistema de mola que suporta terremotos
Nos Estados Unidos, a mesma coisa com relação ao furacão, e é isso que nós temos que nos adaptarmos, né? Todos sabem dessa época de chuva, todos sabem do morro acidentado, então é preciso fazer análise de solo antes da construção e definir regras rígidas e principalmente fiscalização por parte do Estado na construção. Exato, né? Ninguém quer morar numa área de risco, né, Zé Maria? É uma questão social brasileira. Nós tivemos aí 3 anos de um regime de chuvas bem abaixo, inclusive da média, como disse o ministro Rogério Marinho. Inclusive uma crise hídrica foi a maior de 91 anos. Havia expectativa até se pudesse ter apagão, as contas de luz subiram muito e de repente aí temos toda uma situação agora, nesse período aí 3 anos com o regime mais baixo, nada acontece, e aí quando vem o regime normal de chuva e os impactos agora, claro, no verão, aí vem toda essa situação que retorna evidentemente, né, Zé Maria? Nós não estamos preparados e aí, ao que acontece, não há também uma solução emergencial, isso tem que ser algo constante também, né? Sim, preparar, é evidente que tem agora o governo jogar a sua força, como está aí. O governador explicou muito bem, né? De que também muita gente lá atrapalha e coloca em risco a vida dos próprios socorristas, dos profissionais. O terreno está instável, né? Então, é preciso atender a população imediatamente e começar a definir estratégias de futuro. A gente tem que aprender a diferenciar o que é Estado e o que é governo. Ou seja, um governo acaba no final do ano, em janeiro toma posse outro governante, mas a política de Estado tem que continuar e é isso que nós temos que aprender. Todos os anos a gente tem isso numa determinada região, né? No Rio, São Paulo, em Minas Gerais, sempre nessa época do ano. Então, é preciso aprender e, como eu digo, aprender a construir, aprender a respeitar regras públicas e fiscalização. É muita gente, né, Marcelo? É uma perda horrorosa de Sem vidas dúvida. humanas.